Boa noite, Walter. Podemos começar? Você está sem som. 8 horas, são 18 horas e 58 minutos em Brasília. É porque aqui no fuso horário onde eu moro são 19. Mas tudo bem, Então, vamos parar mais 2 minutos. podemos começar, então. Não, se quiser começar, tudo bem, eu só estou encaminhando o link. Tá bom, então vamos começar. Né? Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aqui no Facebook do Página 13. Seu programa Antivírus, como vocês já sabem, é o nosso programa semanal que tem como objetivo debater a conjuntura. No programa de hoje, a gente vai falar um pouco do cenário internacional e da situação do Brasil. Vamos comentar especificamente sobre as eleições nos Estados Unidos e aqui no Brasil, apresentando uns dados, principalmente sobre a situação do PT em relação às eleições municipais. Então, esse vai ser o enfoque do nosso programa de hoje. Né? Quem puder compartilhar o link com seus contatos, nos seus grupos, compartilhar também no Face, curtir, ajuda aí a divulgar mais o conteúdo do programa. Então, feito esse pedido, se quem puder curtir e compartilhar, a gente dá início ao programa Antivírus de hoje, que vai começar com o companheiro Walter Pomar. Bom, boa noite, pessoal. Então, entrando no ponto, né? Como a Natália disse, a gente vai começar falando um pouco da situação internacional, com foco na eleição dos Estados Unidos. Mas é importante entender o conjunto da obra, né? A conjuntura atual, ela só pode ser compreendida adequadamente se a gente lembrar, se a gente levar em conta que a gente está em meio àquela tal crise sistêmica, né? Ou seja, aquela conjugação orgânica de inúmeras crises, uma crise ambiental, uma crise sanitária, uma crise social, uma crise econômica, uma crise política, uma crise nacional, uma crise geopolítica e uma crise cultural, né? E, de conjunto, a gente tem insistido muito que isso tudo é uma crise do capitalismo, por dois grandes motivos. O primeiro é que tem uma crise de acumulação, que em 2008 teve um dos seus picos, e o segundo é que essa sociedade que a gente vive está organizada em torno da acumulação de capital. Então, essa crise sistêmica que a gente fala é uma crise sistêmica do capitalismo. Claro que quem enxerga o capitalismo só como economia, no sentido estrito da palavra, tem dificuldade de entender, ou até mesmo não concorda com isso que eu acabei de dizer aqui. Seja como for, a última crise sistêmica mundial teve seu momento de auge entre 1914 e 1945. Foram 30 anos de caos global, 2 guerras mundiais, uma crise econômica geral, nazifascismo, revoluções socialistas, inclusive a Revolução Russa de 17 e a Revolução Chinesa de 49, que são essenciais para entender o que no mundo. Né? E foi no contexto daquela crise sistêmica global que ocorreram aqui na nossa região a Revolução Mexicana de 1910, o movimento tenentista dos anos 20, a Revolução de 30 aqui no Brasil, a guerra contra os Yankees na Nicarágua, conduzida pelo general Sandino, o levante dos comunistas em El Salvador em 32, o governo do Lázaro Cárdenas, a chegada do Perón no governo argentino. Foi aquela crise que abriu a janela para a industrialização, para a urbanização, para a modernização de países como o México, como a Argentina, como o Brasil. E, de fato, concluída a Segunda Guerra, os Estados Unidos jogaram com tudo na operação de fechar a janela que tinha sido aberta durante essa crise sistêmica. E, na prática, ressubmeter os países que tinham começado a alçar voo. E isso colocou, naquela época, os defensores do desenvolvimento capitalista autônomo na região diante de um dilema imenso, né? Pois a luta pelo capitalismo autônomo colocava eles em choque com a potência capitalista hegemônica da época, que eram os Estados Unidos. E os empurrava, às vezes, contra a vontade, a se converter de maneira assumida ou não, ou a serem tratados como se fossem aliados objetivos do principal oponente dos Estados Unidos, do principal oponente da potência capitalista, que era a União Soviética. Que era uma baita contradição para a gente que queria simplesmente um desenvolvimento capitalista normal aqui, né?
Esse é o dilema de fundo que marca o período em 45, por isso que a América Latina e o Caribe passaram as décadas seguintes sob crise, né? Pressão dos Estados Unidos e crises decorrentes do capitalismo independente na época. É aí que ocorre o Bogotaço, o governo do Jacobo Arbenz na Guatemala, a Revolução Boliviana de 52, a Revolução Cubana de 59, que é um ponto de inflexão para os dois lados, né? Do lado de lá, a lição que eles tiraram é que não podia deixar a coisa chegar ao ponto que chegou. E é por isso que em 64 começam os golpes militares preventivos. Aqui no Brasil a gente teve a entre aspas, sorte de inaugurar essa onda. E 20 anos depois disso vieram as democracias neoliberais, né? 2 décadas, um pouco mais, um pouco menos de ditadura, e depois vem o período da democracia neoliberal, que rapidinho se esgota na segunda metade dos anos 90. Infelizmente, os governos progressistas e de esquerda que começaram naquele momento, a partir de 98 com Chaves, depois nós aqui no Brasil, conseguiram se espalhar pela região, mas não se deram conta do conjunto da situação, do conjunto da problemática aberta em 2008, com a crise de 2008, e reagiram, no geral, ao estilo Woodstock, quando o lado de lá estava vindo ao estilo Al Capone, né? Então, assim, depois de 2008, a gente devia ter se dado conta que o quadro ia de novo, a chapa ia esquentar, né? Como grande parte da esquerda não se deu conta, o resultado foi que grande parte da esquerda foi afastada do governo na região. Bom, então é esse o contexto que a gente está, né? Nós estamos ainda nesse período em que os Estados Unidos estão vindo para cima para recuperar o espaço perdido, a partir de vindo para cima para se proteger da presença da ofensiva da China, vindo para cima para poder extrair mais lucros da região, etc. E é nesse quadro que a gente deve inserir notícias propriamente conjunturais desta semana, dessa quinzena, com uma queda do produto interno bruto das grandes potências, né? Estados Unidos e Alemanha tiveram uma queda de 10%, Grã-Bretanha de 20%, Japão de 27%. Claro, é uma queda, como nós sabemos, comparando trimestres, né? Mas veja que é uma queda expressiva, né? Um país como o Japão, queda de 27%, não estamos falando de pouca coisa, né? Vinculada a essa queda no PIB, há notícias de uma segunda onda da pandemia, né, em vários países, e por falar em pandemia, é bom lembrar que ela é mais forte exatamente aqui na nossa região, né? A gente tem aproximadamente 13% da população mundial e a gente tem 64% das mortes em decorrência da Covid, até a data de 18 de agosto de 2020. Vejam que a diferença entre uma coisa e outra tem a ver com as políticas adotadas, né? Se você tem 13% da população mundial e 64% das mortes, a diferença entre uma coisa e outra é dada pela ação do Estado, ou pela falta de ação do Estado, ou pelas opções que foram feitas. E o detalhe é que os Estados Unidos e o Brasil aparecem como recordistas em número de óbitos no nosso continente. Embora haja outros países que também se destacam pelo avanço da doença, né? Chile, Peru, Equador, por exemplo, e como eu vou falar mais adiante, o próprio México, né? Com alto número de óbitos. Claro que aqui na nossa região a gente tem, como o companheiro Daniel Valença sempre destaca, a gente tem pelo menos 3 posições diferentes, né? Tem os negacionistas, ao estilo do Bolsonaro, do Trump, tem a turma do que faz um isolamento parcial, mas não oferece medidas adequadas para a classe trabalhadora, para a maioria da população poder sobreviver, e minoritariamente tem países que enfrentaram a situação, pegaram o touro à unha, né? Bom, então, dentro daquele grande contexto que eu tem uma situação de agravamento da situação econômica das grandes potências, esse agravamento acentuado aqui nas Américas e acentuado por conta de uma segunda onda da pandemia. E é também naquele quadro mais amplo que eu queria inserir outras notícias também conjunturais que tem a ver com a proatividade da China em aliança com a Rússia, né? O exemplo mais recente são os anúncios dos detalhes do acordo que eles vêm costurando há algum tempo com o Irã, né? É um acordo bastante pesado em termos de valores, com um grande impacto, né? Os Estados Unidos já estão ameaçando impor medidas punitivas contra as empresas chinesas, mas não tem sinal de que a China vá recuar, né? E se a gente vê o assunto globalmente, né, vê aquele contexto amplo que eu falei, vê as dificuldades momentâneas e as mais permanentes dos Estados Unidos, e vê a proatividade da China com seu leque de aliados, a conclusão
é que o mais provável segue sendo que, para fazer frente a essas dificuldades, no prazo de tempo necessário, os Estados Unidos vão ampliar a pressão a favor de revoluções coloridas, a favor de guerras por procuração e conflitos militares abertos. E aqui na nossa região a gente tem que esperar mais pressão, não menos pressão dos Estados Unidos. Claro que tem uma incógnita, tem a ver com o tema aqui do nosso antivírus, tem uma incógnita relacionada com o que vai acontecer, que é o desfecho das eleições presidenciais nos Estados Unidos. O Trump, antes da pandemia, estava caminhando para uma vitória. Depois da pandemia e depois do levante da população negra nos Estados Unidos, as pesquisas de agora estão indicando uma vantagem democrata. Acontece que as características do sistema eleitoral dos Estados Unidos, somadas às fortalezas da candidatura Trump e às debilidades da candidatura Biden, não eliminam a possibilidade de uma vitória republicana. Primeiro, lembrar, o sistema eleitoral nos Estados Unidos é indireto. Não é o voto popular, em última análise, que decide. Você pode perder no voto popular e ganhar no colégio eleitoral. O segundo problema tem a ver com o fato de que o Trump está disputando a reeleição. Isso dá vantagens para ele. E ele é visivelmente superior ao Biden nos debates, e os debates nas campanhas dos Estados Unidos têm importância. E o Biden tem um problema, que é ele precisa, por um lado, pegar o voto conservador dissidente em relação ao Trump, mas ele precisa também resgatar o voto de esquerda ligado à turma que queria o Bernie Sanders como candidato. Ou seja, ele precisa atrair quem está à esquerda e quem está à direita ao mesmo tempo. Se os Estados Unidos fossem um país de 3 grandes partidos e o Biden estivesse ao centro, seria fácil, mas lá tem uma bipolarização, então é mais difícil fazer ao mesmo tempo essa operação. Claro que para nós aqui no Brasil, considerando do ponto de vista político, uma derrota do Trump afetaria negativamente o Bolsonaro. Mas, reconhecendo isso, a gente ao mesmo tempo precisa combater as ilusões que estão voltando sobre os efeitos de uma possível vitória democrata, né? Se o Biden ganhar, isso não vai alterar no fundamental a política imperialista dos Estados Unidos. Não seria, como eu ouvi um dia desses, a volta do Carter, que é aquele presidente que, quando foi presidente, pressionou as ditaduras aqui da região a favor de uma abertura, né? Não vai ser isso, né? E não custa lembrar que a operação contra os governos progressistas de esquerda na América Latina começou com Obama, que era democrata e tido como um democrata mais avançado que os anteriores. Aliás, o Obama é o maior serial killer a ganhar um prêmio Nobel da Paz de que eu tenho notícia, né? As estimativas variam, mas os números do governo dos Estados Unidos falam que entre 64 e 116 civis morreram durante um total de 473 operações que ocorreram no Paquistão, no Iêmen, na Somália e na Líbia, durante a presença do Barack Obama. Como vocês sabem, ele tem o poder de assinar ordens executivas, vai lá um drone, solta uma bomba e mata o alvo e quem tiver ao redor. Então, o governo admite que podem ter morrido entre 64 e 116 pessoas. Tem um escritório de jornalismo investigativo que fala que morreram mais de 3 mil pessoas, inclusive 500 civis, durante as ações praticadas a mando pessoal do Obama, porque ele tem que assinar individualmente. E detalhe, as pessoas que eram alvo dos ataques, elas não tinham sido julgadas, elas foram assassinadas num ato de terrorismo de Estado. É um Estado terrorista, mata sem julgamento. Isso é o governo democrata do Obama. Não vamos esperar que com o Biden vá ocorrer coisa. Aliás, o Biden era vice do Obama. Então, por esses e por outros motivos, a gente anseia que a esquerda dos Estados Unidos construa uma alternativa independente, né? Por 2 eleições seguintes, já o melhor candidato que havia, o Bernie Sanders, foi bloqueado pela máquina eleitoral democrata, e nessas 2 eleições ele foi lá apoiar os algozes, né? Apoiar quem o havia derrotado, em nome de evitar o mal maior. A gente aqui no Brasil sabe no que dá isso, né? Essa lógica do mal maior, né? Bom, em função do que eu falei antes, aqui na nossa região segue muito forte a pressão dos Estados Unidos sobre os governos progressistas de esquerda na região, como é o caso da Venezuela, de Cuba, da Argentina, da Nicarágua e do México. Todos passam por imensas dificuldades e complicações, embora apenas o México tenha um péssimo desempenho no quesito Covid-19, né? No México já morreram mais de 62 mil pessoas, uma taxa de letalidade de 10%, bem mais alta do que a taxa geral, e o governo mexicano vem fazendo acordos com os Estados Unidos que são fáceis de entender e muito difíceis de aceitar.
e a situação econômica no México está difícil, né? O PIB, segundo os dados, o PIB lá desse período caiu 10%, e o setor mais afetado foi a indústria, né? E, além do que está acontecendo de pressão sobre os locais onde a esquerda governa, continua uma pressão pesada dos Estados Unidos, operações abertas e também operações encobertas para impedir o retorno da esquerda na Bolívia e no Equador. Vai ter eleição nesses dois países e os caras estão fazendo de tudo para impedir que a maioria que as pesquisas identificam como favorável ao povo se manifeste nas eleições. Enfim, o quadro não é alentador e a gente pode falar aqui que na América Latina a situação não vai mudar enquanto não mudar a situação do Brasil, né? Bom, eu pergunto para a Natália se eu continuo falando um pouco do Brasil ou se você fala a partir de agora. Posso falar, Walter? Então, como você disse, né, a situação é bem complicada e dificilmente a gente vai ter mudança na região se não tiver mudança na situação do Brasil. Sendo que no Brasil o quadro também é de muita instabilidade, né? Instabilidade política, econômica, social. E, apesar disso, desde a prisão de Queiroz, o governo Bolsonaro está conseguindo, digamos assim, recuperar uma certa margem de manobra, né? A gente já tem um número de mortes devido à pandemia maior do que quase 120 mil mortes, né? Já estamos chegando aí nessa marca nos próximos dias. Temos 40 milhões de trabalhadores que não conseguem trabalho, tem uma sistemática destruição das políticas públicas, né? A queda da economia, mas apesar disso, a popularidade de Bolsonaro ela segue, digamos assim, resiliente. E muita gente se pergunta por qual motivo que isso está ocorrendo, né? Claro que não tem uma causa única para isso estar ocorrendo, mas eu queria aqui destacar pelo menos 4 variáveis que eu acho que influenciam nessa situação. A primeira é que Bolsonaro conseguiu capitalizar a seu favor a questão do auxílio emergencial. Essa é a, digamos assim, mais óbvia e que todo mundo tem falado como a principal razão para essa certa resiliência que ele está alcançando. Em segundo lugar, tem aspectos do discurso de Bolsonaro que estão em sintonia com alguns medos, preconceitos, crenças de camadas importantes e volumosas da população brasileira, né? A gente não pode deixar isso de lado ou achar que isso é menor. Em terceiro lugar, a terceira variável que eu queria destacar aqui é que a gente tem que reconhecer que prevaleceu nas elites do país uma postura de buscar acordo com Bolsonaro, né? Seja para evitar o aprofundamento da crise política, seja para proteger a política econômica, e também para tentar evitar o fortalecimento da esquerda ou do PT, né? Então, quem tinha ilusão de que uma frente ampla, com setores democráticos do lado de lá, e toda essa baboseira que a gente ouviu aí nos últimos meses, eu espero que tenha perdido todas as ilusões, né? Porque está muito evidente que prevaleceu aquilo que a gente já dizia que era o mais provável a prevalecer, que é o acordo entre eles. Inclusive, isso se materializa, de certa forma, no âmbito da Lava Jato, né? Eles se preocupam com fortalecer a gente, então existe um movimento meio dúbio no âmbito da Lava Jato, que é, ao mesmo tempo que se articulam para evitar a continuidade de punições aos condenados da Lava Jato, também precisam manter, por exemplo, a condenação do presidente Lula, né? Então eles vão aí soltando algumas decisões que acabam beneficiando dirigentes petistas, mas Lula segue condenado e com os direitos políticos restritos. Então, essa seria uma terceira variável dessa situação que explicaria a manutenção do apoio a Bolsonaro, né? E uma quarta variável é que a oposição de esquerda, infelizmente, vem deixando a desejar, né, sobre vários aspectos.
Primeiro, uma demora injustificável de assumir a palavra de ordem e, principalmente, a luta concreta pelo fora Bolsonaro. A gente vem denunciando isso aqui desde o início da pandemia, e achamos que a história poderia ter seguido outro caminho, sim, se a gente tivesse jogado a pressão no tom adequado, na intensidade adequada, no momento certo, que foi alguns meses atrás, quando o governo estava muito mais fragilizado. Além disso, a dificuldade de mobilização, né, que inclui, além dessa fragilidade em relação a uma luta concreta pelo fora Bolsonaro, inclui também uma pegada ainda frágil e inadequada para o enfrentamento das eleições de 2020. Por exemplo, ainda tem muita gente titubeando sobre se a eleição vai ser totalmente virtual ou não, ou seja, muita gente achando que a gente vai ter condições de ir para a disputa em 2020 exclusivamente através de lives e de comunicação virtual, né? E o mais grave de tudo é a divisão entre os que defendem um caminho pela esquerda, de oposição ao conjunto do governo Bolsonaro e das suas políticas, e os que defendem, entre nós, uma aliança com uma parte do lado de lá, né? Não está nítido ainda que repercussões todas essas variáveis que sustentam essa relativa melhoria da popularidade de Bolsonaro, não está nítido ainda que repercussões vai ter sobre a política econômica do governo, ou seja, Bolsonaro está mais bem avaliado, isso vai alterar em algo a política econômica do governo, né? Tem vários sinais nesse sentido, para um lado ou para o outro, mas isso não está nítido ainda, não está nítido ainda exatamente o que vai acontecer, mas tudo indica que a opção de Bolsonaro vai ser por aquilo que melhor o ajude a conseguir a reeleição em 2022, né? E aí isso, obviamente, vai ter impactos que a gente ainda não sabe quais são, em relação às posições de Paulo Guedes, dos militares, que agora viraram defensores de obras, né, obreiros, como alguém falou numa reunião que eu estava hoje. E sobre isso, novamente, eu queria chamar a atenção para a necessidade da gente não ter ilusões, né? Não achar que Rogério Marinho virou um desenvolvimentista e alguém que vai, enfim, ser nosso aliado de alguma forma, né? Tem gente que, depois de tudo que a gente passou, também ainda segue tendo ilusões em relação aos militares e querendo mandar sinal de fumaça para o lado de lá. Não sei exatamente o que se tem de expectativa ainda em relação a isso, mas tem, então é bom que a gente ressalte aqui que esse giro dos militares de figuras do tipo Rogério Marinho para o investimento público, né, não pode ser fator de criar ilusões entre nós de que eles seriam algum tipo de aliados. Mas seja como for, é necessário, nos próximos meses, principalmente, o acompanhamento de perto da situação econômica do país e uma intervenção nossa forte, tanto no debate sobre o orçamento de 2021, quanto no debate sobre o teto de gastos, né, que está aí muito em curso do lado de lá. E é nesse contexto todo, aqui do Brasil especificamente, que a gente está se preparando para as eleições municipais de 2020. Né? A primeira coisa que eu quero falar sobre isso é primeiro o seguinte, não está ainda nítido qual é o impacto que essa resiliência de Bolsonaro, que essa manutenção do apoio dele, ou até aumento do apoio a ele, vai ter nas eleições de 2020. A gente não tem isso de forma ainda muito nítida. Né? Embora existam, em maior ou menor grau, dependendo do lugar, né, candidaturas bolsonaristas, isso acaba não se traduzindo na existência de uma coalizão ou de um partido específico, ou de um bloco de partidos, cuja vitória ou cuja derrota possa ser atribuída ao presidente. Então, não tem aquele partido específico que é o partido do presidente, ou aquele bloco que vai, ao final da eleição de 2020, se derrotado ou se vencedor, ser, de forma estrutural, atribuído
essa vitória ou essa derrota, né, a Bolsonaro. Além disso, embora haja articulações nacionais entre blocos de partidos, o grande número de municípios no país, a imensa diversidade de situações locais que a gente sabe que existe, é uma realidade, né? Uma eleição realizada nessas condições que a gente vai fazer, que é essa situação da pandemia, a novidade da proibição das coligações proporcionais, que tem efeitos ainda controversos, né? Tudo isso leva à conclusão de que não necessariamente a eleição desse ano vai ter nítidos vencedores e perdedores, né? Mas é preciso que, apesar disso, a gente entenda que existe, né, com todas esses poréns, essas características que eu destaquei da eleição de 2020, existe, sim, uma operação nacional que busca isolar e enfraquecer o PT. E é uma operação que não é só da direita e da extrema-direita, né? Isso é importante dizer, é uma operação que também tem como sujeitos alguns ditos aliados de esquerda ou de centro-esquerda que acham que o enfraquecimento do PT é o seu fortalecimento. Então, é nesse sentido que o PT precisa agir nas eleições de 2020, se colocar, né, como está fazendo, para a disputa nas eleições de 2020. É com isso em mente que a gente tem que ir para essa eleição e nacionalizar o debate político eleitoral, né? É uma atitude coerente, né? A nacionalização do debate político é uma atitude coerente com essa situação política, econômica e social e de saúde que a gente está vivendo no país, principalmente porque, mais do que nunca, a margem de manobra das prefeituras, digamos assim, é muito dependente, está muito relacionada às políticas nacionais, né? As políticas especialmente do governo federal. Então, isso vai exigir da gente campanhas muito politizadas, né? Campanhas que saibam vincular adequadamente os temas locais com as grandes questões políticas nacionais, que inclui apresentar nossas posições como fora Bolsonaro, como a posição pelo Anula STF, que é pela recuperação dos direitos políticos do companheiro Lula, né? E também inclui a denúncia muito dura e firme das opções políticas do governo federal, né? A política genocida que levou mais de 100 mil brasileiros e brasileiras a morrerem de Covid. Esse número poderia ter sido bem menor se o governo tivesse adotado outra política, especialmente no início dessa situação. A gente tem que dizer isso, né? Além disso, tem o risco de uma nova onda. A gente sabe que está sujeito a coisa ainda se agravar, inclusive durante o período eleitoral, né, por conta do relaxamento geral do isolamento, ou no caso onde houver retorno às aulas presenciais, né? Temos que denunciar que a gente já está aí há anos sem política de valorização do salário mínimo, os ataques ao serviço público e aos servidores públicos, de uma forma geral, especificamente com esse debate que estão querendo retomar da reforma administrativa, né? A pressão que está se fazendo para estender por mais 60 dias a autorização para os cortes de salários na iniciativa privada, cortes de salários e jornadas, né, o que agrava ainda mais a situação do mercado de trabalho no país, né, as ameaças contra políticas públicas, direitos sociais, por exemplo, essa proposta do Renda Brasil, nela está embutida a extinção de vários direitos, né, vários direitos sociais. Além disso, o tema das privatizações das empresas públicas, isso também precisa ser pauta das nossas campanhas, a denúncia, né, tem a situação dos Correios aí como um exemplo que a gente deve ter na ponta da língua, e, além disso, por último, a queda no PIB, que é a maior desde 1980. Então, a gente vai ter que também tratar disso, né, e entender que não tem contradição entre isso, né, e o fato de vários setores do empresariado seguirem lucrando muito, né, isso aí é o capitalismo brasileiro. Então, no que diz respeito ao PT, né, eu falei no início que eu ia dar alguns dados sobre a situação do PT nas eleições, né? Eu primeiro quero dizer que é um dado que em si mesmo é positivo,
que é o fato de o partido, além de estar organizado em 3.931 municípios, né, onde o PT tem diretório organizado, o que representa 91% do eleitorado, a gente tenha conseguido lançar candidaturas em 1.566 municípios, alcançando 60% do eleitorado. Então, é um bom dado, que em si mesmo, que eu falei aqui para vocês, são maiores do que os números de 2016. Lembrando que 2016 foi uma campanha bem difícil para o PT. E, enfim, o golpe, a consolidação do golpe contra a presidenta Dilma aconteceu naquela campanha de 2016 e ali o PT teve uma situação em relação à quantidade de candidaturas muito baixa, né? Ali em 2016 a gente tinha 993 candidaturas a prefeita e prefeita, atingindo 42% do eleitorado, né? Agora a gente está com 1.566 atingindo. E a gente também está com um número agora que é superior ao de 2012, em termos de eleitorado, né? Em 2012 a gente tinha 1.501 candidaturas, né? Ou seja, tinha candidaturas em mais cidades, mas essas candidaturas cobriam 54% do eleitorado. Agora a gente já tem candidaturas que cobrem 60% do eleitorado. Então, além disso, eu queria destacar que das 96 cidades com mais de 200 mil eleitores, são 96 cidades no país com essas características, a gente fez candidaturas petistas majoritárias, né? De 96 cidades, em 83 a gente vai ter candidatura. Então, pegando, por exemplo, os estados principais e os mais populosos, né? Eu peguei aqui 4 para falar para vocês. Em São Paulo, 130 candidaturas majoritárias em 645 municípios. Em Minas, a gente vai ter 274 candidaturas majoritárias em 853 municípios. No Rio de Janeiro, a gente vai ter 23 candidaturas majoritárias em 92 municípios, 180 candidaturas majoritárias em 417 municípios. Obviamente, para ter uma análise mais precisa sobre o que essas quantidades representam, a gente teria que fazer um debate mais detalhado sobre a realidade de cada estado. Distinguem as cidades pequenas das grandes, né? Caberia comparar, por exemplo, o número de candidatos. Fazer em relação a esses números para fazer uma análise mais aprofundada do que é o cenário da atual eleição. Mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte, né? O que eu queria dizer de mais importante. Apesar de números indicarem algo de positivo, né? Eu fiz questão de trazer eles aqui porque para todo mundo ter conhecimento mesmo desses dados e se deles para debater e refletir, analisar a nossa situação eleitoral de uma forma geral, né? Então, apesar da gente ter números que indicam algo positivo, com uma boa quantidade de candidaturas, ainda faltam dados e informações mais finas sobre que permitam uma análise política mais precisa, né, desse quadro, uma análise, digamos assim, qualitativa do quadro das candidaturas majoritárias e proporcionais, e, ao menos nas cidades grandes, é bom que se diga, as pesquisas, no momento, não são positivas, ou seja, não tem muitas pesquisas positivas para as candidaturas petistas. Acho que algumas pessoas estão... O som está ruim, mas eu acho que deve ser minha internet, que é um pouco instável aqui onde eu estou. Então, eu vou continuar falando e, Walter, você pode me dizer se ficar muito difícil de ouvir ou se cair, tá bom? Então, é isso. Então, além desse, digamos assim, do ponto de vista quantitativo não positivo nas pesquisas, né? No caso, nas pesquisas, é importante ressaltar isso, né? Porque, primeiro, são as pesquisas até agora existentes, e segundo, que é sempre bom lembrar que o PT tem um histórico de crescer ao longo de campanhas, né? Então,
Isso é bom a gente sempre ressaltar também, para não ressaltar só os aspectos negativos. Além disso, existe uma concentração de candidaturas que até agora apresentam um baixo potencial em cidades muito importantes. Por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, né? E existem também, isso a gente já tem conversado aqui em outros programas, alianças muito controversas sendo firmadas pelo PT, né? Apesar de não serem a maioria dos casos, então, os números que eu falei aqui, por si só, já mostram que o PT não está com aliança na maioria das cidades, mas essa quantidade, mesmo que pequena, de alianças que estão sendo firmadas em locais importantes, causam um estrago político muito grande, né? Como a gente vem dizendo há muito tempo, a coerência política, né, é um elemento fundamental nesses tempos que a gente está vivendo. Por exemplo, exemplo de estrago político que essas alianças causam é a situação do Belford Roxo, que a gente já tratou aqui em outros programas, né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, as informações que a gente tem até agora indicam que o PT vai fazer 118 alianças com o MDB, 65 alianças com o PP, 60 alianças com o PSD, 36 alianças com o PL, 25 com republicanos, 21 com o PSDB, 17 com o Solidariedade, por aí vai. Então, eu trouxe esses números só para dar alguns exemplos de partidos, digamos, controversos, com os quais a gente está aliado, né? E tem um detalhe sobre as candidaturas a vereador. Sim, só um comentário. Claro que vou destacar esses números sobre as alianças também, não está fazendo a distinção entre cidades grandes e pequenas e todas as realidades locais. A gente está trazendo os números brutos, digamos assim, mas são importantes que todo mundo tenha conhecimento, né, que existem essas alianças país afora, não é só o caso de Belford Roxo, existem outros que também são complicados e estão sendo encaminhados. Um outro detalhe aqui sobre as candidaturas a vereador, né? Hoje a gente tem mapeado 17.829 candidatos e candidatas. Em 2012, a gente teve 40.960 candidaturas, então um número muito maior em 2012. E em 2016, a gente teve 21.629, um número um pouco maior, mas, enfim, a gente sabe que a essa altura é provável que a busca ativa, digamos assim, pelos candidatos e candidatas ainda não tenha chegado em todos, né, e esperamos que o número seja pelo menos maior do que o que foi em 2016, mas se for menor, é um mau sinal, porque 2016 foi um ano realmente complicado em relação ao número de candidaturas do PT. Então, esses são os números, né, que a gente tem, que eu queria tipos de alianças que estão sendo, mas independente desses números, que podem ser, inclusive, melhor analisados, mais aprofundadamente analisados, a questão política fundamental é que a direção nacional do partido não tem conseguido, até o momento, fazer uma análise da situação de forma mais consistente e, principalmente, fazer os movimentos necessários, tomar as ações práticas necessárias para potencializar o nosso resultado, que é isso que precisa ser feito, né? O fato é que a atitude adotada no caso de Recife, onde a direção nacional fez uma incidência para garantir a candidatura própria, e talvez seja a candidatura que a gente tenha mais chances de ter vitória hoje no país, casos como esse são exceção, né? A regra tem sido a atitude que foi adotada no caso de São Paulo, por um lado, no caso de Belford Roxo, por outro lado, né? Então, tem quem ache que a solução para isso, ou seja, o que a direção nacional poderia fazer para resolver isso, seria buscar mais alianças, inclusive pela direita, né? Garantir maior presença em governos e, dessa forma, né? Acabar municipalizando a campanha, não tratar a campanha como a gente acha que ela deve ser tratada de forma nacional, ou então
usar isso apenas como retórica, mas não aplicar isso na prática, e tem também quem insiste que a gente deve ainda fazer mais esforços para uma espécie de unidade na esquerda, né, coisa que a gente sabe que, enfim, a essa altura, além de muito difícil, não depende só do nosso esforço, e em vários casos, como eu disse antes, o que se quer nesses partidos supostamente aliados é exatamente que o PT seja, enfim, se retire ou enfim, se esconda ou seja esmagado na disputa política, né? Então, de nossa parte, o que a gente acha que deve ser feito diante dessa situação eleitoral que a gente tem falado aqui há muitas semanas, a gente deve seguir pressionando o partido em todos os âmbitos para que enfrente essas questões todas, né, para que o nível político e ideológico das campanhas seja elevado, seja alto, e para que as eleições municipais de 2020 cumpram, de fato, algum papel na luta contra o governo Bolsonaro. Né? Essa é a principal questão que a gente tem que se esforçar para que aconteça, para que as eleições de 2020 sejam politicamente relevantes do ponto de vista da esquerda. E de quebra, óbvio, além de cumprir um papel na luta contra o governo Bolsonaro, a gente precisa fazer de uma forma que só a gente é capaz de fazer a nossa própria defesa, né? A defesa do partido, a defesa do nosso projeto para o país, a defesa do presidente Lula em relação às condenações ilegais que retiraram seus direitos políticos. Então, em resumo, era isso que eu queria falar sobre a situação do Brasil, mais especificamente sobre as eleições 2020 e o PT. Deixa eu completar algumas coisas. O som está saindo direito? Walter, está saindo direito, mas quando você começa a falar mais rápido, o seu som picota um pouco. Mas você botou um fone, né? Tô vendo? Tá bom. Talvez melhore agora. Tá bom. Eu estou escutando bem Acho melhor. Que vai melhorar. Agora, não sei se eu estou falando no microfone daqui ou se o microfone daqui está desligado. Mas tá bom o som, pode continuar falando. Ok. Então, eu queria, antes de dar continuidade à situação nacional, aproveitar para responder uma questão que o Matheus colocou aqui no chat do Facebook, né? Ele está acompanhando. Ele chamou atenção para um fato: que o Trump tem dado declarações públicas acerca de uma possível fraude eleitoral que poderia ser cometida pelos democratas. E eu já ouvi de várias pessoas uma preocupação com o fato de que a luta política nos Estados Unidos entre democratas e republicanos está realmente muito mais alta, muito mais tensa do que o normal. Então, a gente pode dizer, por enquanto, é isso. Ou seja, esse cenário de tensão mundial e o cenário de tensão nos Estados Unidos pode sim provocar situações inusitadas na eleição. Inclusive situações como já foram vividas em eleições recentes, a do próprio Trump e a de um dos Bush, que ganharam eleições no colégio eleitoral sem terem maioria eleitoral. E num caso específico do Bush, ganhou eleição através de uma clara fraude, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu queria colocar, pegando carona no que a Natália falou sobre o Belfort Roxo, ontem ou hoje deve ter sido entregue ao Diretório Nacional uma relação de mais de 2.300 filiados e filiadas ao PT, militantes de esquerda, protestando contra a decisão do Diretório Nacional de não anular a aliança feita em Belfort Roxo, né? Além dos 6 ex-presidentes nacionais do PT, 3 ex-presidentes da Câmara dos Deputados assinaram, né? Arlindo Chinaglia, Marco Maia e João Paulo Cunha. E assinaram muitos membros do Diretório Nacional, muitos parlamentares, muitos militantes, muitas lideranças. É impressionante como há um amplo e geral repúdio àquela aliança completamente bizarra, e a imprensa só faz publicar a ofensiva dos Bolsonaro junto a prefeituras, a lideranças que foram apresentadas como não sendo bolsonaristas. Aliás, a senhora, que é deputada federal, que é esposa do prefeito Vaguinho de Belfort Roxo, e que insiste em ser chamada fulana de tal do Vaguinho, é ela que insiste,
ela votou com o governo agora, nessas votações terríveis que ocorreram. Então, assim, esse pessoal é bolsonarista e quem do PT aceitou fazer aliança com essa gente está realmente adotando uma atitude muito danosa para o partido e por isso nós vamos insistir, né? E também, reforçando algo que a Natália falou acerca da necessidade do partido corrigir rumos em algumas situações, só para dar aqui uma informação sobre isso, nós não vamos, não vai partir de nós tomar iniciativa mais sobre isso, nós apresentamos ao Diretório Nacional a proposta de reabrir a discussão sobre a tática em São Paulo, houve uma votação, prevaleceu por uma maioria, acredito, de 60-20, mais ou menos, a decisão de não reabrir a discussão, portanto, sigamos. Bom, fora isso, retomando aqui a discussão, a Natália terminou a exposição dela falando que é muito importante elevar o nível político e ideológico das campanhas, inclusive para que a eleição de 2020 cumpra de fato algum papel na luta contra o governo Bolsonaro. Isso inclui muita iniciativa na defesa dos direitos humanos, das mulheres, da juventude e das crianças, especialmente crianças negras, né? O caso da criança estuprada por um tio, criança que teve que fazer uma interrupção legal da gravidez, é emblemático e é horripilante. Mas em si não constitui uma novidade nem um fato isolado. É terrível, mas informações oficiais falam de 21 mil crianças que engravidaram nesse período. O que realmente constitui uma novidade é a participação pessoal do presidente da República, de ministros, de parlamentares bolsonaristas na tentativa de desrespeitar a lei e interferir na decisão da menina, da família e dos médicos, fazendo pressão dentro da casa, fazendo pressão no hospital, invadindo o hospital, fazendo ameaças públicas, né? Indo para a Câmara dos Deputados e lendo laudo médico, coisa que é proibida por lei, porque todo o processo judicial que diz respeito à criança tramita em segredo. Passaram de todos os limites, todos. Eles foram derrotados, a vida da criança foi respeitada, mas é preciso perceber que a direita tornou o tema uma questão de Estado, além de mobilizar todo o submundo a seu favor, confirmando ademais que a violência contra a criança é um elemento permanente desse governo Bolsonaro. Vídeo que está ocorrendo na educação, no crescimento do trabalho infantil e no crescimento da prostituição infantil. E é preciso lembrar também que durante a pandemia e durante a social, a violência contra as mulheres e contra as crianças aumentou. Claro que isso tem raízes no patriarcado, e isso é um assunto que tem que ser combatido, em geral, em especial agora durante o governo Bolsonaro, né? A gente tem insistido que o episódio dessa criança não é um caso isolado, não é um tema setorial, é a ponta de um iceberg, é uma manifestação a mais do machismo, do patriarcado, da violência institucionalizada, de um governo que elogia a tortura, tá certo? Elogia a tortura. E é preciso reagir, né? Reagir no caso específico, exigindo todo o rigor da lei contra esse tio criminoso, exigindo todo o rigor da lei contra quem divulgou publicamente dados sobre a criança, que são protegidos por segredo de justiça, defender a legislação que garante a interrupção legal da gravidez nos casos previstos em lei, e garantir que há atendimento médico, porque tem um número grande de hospitais, dizem que 135 hospitais credenciados já avisaram que não vão cumprir mais o procedimento previsto em lei, porque está acontecendo aqui o que aconteceu durante muito tempo nos Estados Unidos, ainda acontece, tá certo? Ameaças diretas aos hospitais, aos médicos. E veja, nós não estamos falando de uma rediscussão, nós estamos falando do cumprimento da lei, e estamos falando de uma violência que foi cometida contra uma criança. E nesse sentido tem uma luta também para impedir retrocessos no parlamento e no STF, né? É preciso ficar muito alerta de que nos próximos meses, anos, pelo menos 2 ministros que têm tido posições mais garantistas, como é o caso do Celso de Mello e do Marco Aurélio, ironicamente, 2 ministros que não foram indicados por presidentes petistas, a gente que vem, tá certo, de antanho, vão se aposentar e vão ser substituídos por ministros indicados pelo Bolsonaro, que, diferente dos nossos governos, certamente indicarão gente linha dura, né? Linha dura. E, por fim, ressaltar algo que a Natália já destacou, né? O partido precisa incluir com força nas campanhas o tema do fora Bolsonaro, fora Mourão, fora esse governo, fora essas políticas, a anulação do julgamento do Lula no STF e a devolução de direitos políticos do Lula.
né? A gente não deve se iludir de que se a gente não falar desse assunto é melhor, né? Eu ouço aqui ou ali uma candidatura do PT, às vezes gente muito boa, dizendo, não, a situação está difícil, então vou fazer campanha centrado na minha pessoa, né? Ou então, não, nós não vamos esconder o PT, mas nós não vamos ficar destacando. Veja, cada um sabe como fazer, mas ninguém se iluda. Essa eleição pode não ser aquilo que a gente quer, que é um voto contra o Bolsonaro. Mas o lado de lá vai fazer de tudo para que essa campanha seja um voto contra nós. E nesse caso, como em muitos outros, a melhor defesa é o ataque. É a gente sair fazendo um debate político com a população. É isso. Então, acho que é isso, Walter. Obrigada. A gente vai encerrar o programa hoje. Vai encerrar o programa agora, né? Não vamos encerrar por hoje. E boa noite a todo mundo que está aqui assistindo. Próxima semana a gente volta com mais um antivírus. A gente vai tentar ficar fazendo aí nesse formato de, enfim, 40 minutos, 50 minutos, 30 minutos, para também não esgotar tanto todo mundo com horas e horas de lives. É isso, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu quero garantir... Seu microfone está desligado, Walter. Está desligado o microfone? Está desligado? Não, agora está ligado. Estranho. Não, eu só queria garantir... Ligado. Está ligado ou está desligado? Está ligado, ok. Não, eu só queria garantir para vocês que é uma maravilha essa vida, entendeu? Inclusive, na geladeira tem várias lives assim, tem lives no freezer, tem lives estocadas. Agora já estou estocando lives, inclusive, no corredor. É uma maravilha. Então, muito boa noite a vocês, porque eu tenho uma outra live daqui a exatos 10 minutos. E depois tem uma outra. Aliás, um bom convite, só para encerrar, a gente tem difundido isso, né? A Escola Latino-Americana de História e Política começou essa semana um curso sobre as polêmicas ao redor da construção do socialismo na União Soviética e da luta pelo socialismo no mundo, tendo como polos o Trotsky e o Stalin. Nós já tivemos uma aula inicial, que foi dada por mim, depois uma segunda aula sobre o Trotsky, dada pelo Valério Arcari, depois uma terceira aula sobre o Stalin, dada pelo Breno Altman, e hoje o Raul Ponte vai falar da Revolução Permanente. Então, vocês fiquem aí alertos, o link vai circular, vai ser interessante. É isso. Boa noite. Boa noite, Walter. Boa noite a todos e todas. Até quinta.